Olá, hoje a gente vai fazer um teste, na verdade são dois testes, com simuladores de extintor de incêndio. Nesse simulado eu vou utilizar um cilindro ou um borrifador de água. Aqui está a parte do equipamento que é o borrifador de água. Aqui está a pedra de carboneto, que é para fazer o gás inflamável. Já que eu não tenho combustível inflamável aqui no momento, eu vou utilizar a pedra de carboneto como gás inflamável. Como pode ver, aqui eu tenho vinagre e bicarbonato de sódio. Por que vinagre e bicarbonato de sódio? Como sabemos, o extintor de água, inicialmente será feito um teste com o extintor de água e depois com o extintor tipo ABC, que é o que leva bicarbonato, água pressurizada e um ácido para agir com o bicarbonato de sódio. Então é isso, a gente vai iniciar os testes e vamos ver o que é que dá. Os testes serão realizados fora em um ambiente aberto para que não haja nenhum imprevisto quanto a isso, e o material utilizado será plástico e madeira no primeiro teste, e no segundo será utilizado plástico e borracha, um material mais resistente, que sabemos que sua produção na maioria das vezes matéria-prima é o petróleo. Então o petróleo ele costuma ser um pouco mais inflamável. No terceiro teste eu vou utilizar a pedra de carboneto como gás inflamável. Eu estou utilizando uma pequena quantidade porque eu já fiz esse teste antes e eu utilizei bastante, então estou com pouquíssima quantidade. Vou utilizar em duas vezes. O primeiro teste será feito com água e o segundo com o extintor tipo ABC. Nesse teste a gente está utilizando madeira e alguns tipos de plástico. Para apagar esse fogo, eu vou utilizar somente a água, como se fosse o extintor da classe A, para apagar esse tipo de fogo. Como é madeira, como é plástico, como é um material misturado, utiliza-se também o extintor da classe A para fazer o controle desse tipo de incêndio. Então eu vou começar agora a utilizar ele e vamos ver quanto tempo mais ou menos a gente demora para conseguir controlar esse fogo. Vou iniciar agora. Uma coisa curiosa, uma curiosidade, é que a gente deve sempre ficar contra a chama. Ou seja, quando o vento estiver soprando para frente, a gente vai ficar do lado em que o vento está soprando, para que a chama corra para frente, não para o nosso lado. Então é uma parte importante que a gente tem que seguir. Começando agora. E de acordo com que a chama vai apagando, nós vamos girando o lado, sempre com cuidado, para que essa chama não volte com maior intensidade e nos atinja.
após o controle da chama, é necessário que se faça o rescaldamento da área para que não haja uma possível volta ao foco de incêndio novamente. Então esse rescaldo é feito para controlar, ó, novamente a chama está voltando. Então é por isso que se faz o rescaldo, justamente para que não aconteça isso novamente. A gente vai continuar novamente apagando até ele estar totalmente controlado. Então fizemos o rescaldo do local. Vou iniciar agora o segundo teste. O segundo teste vai ser com gases inflamáveis e vamos lá. Bom, eu optei por fazer esse teste em um ambiente com menos ventilação, justamente porque eu estou com pouca quantidade de carbureto e essa pouca quantidade pode rapidamente se exalar. Por isso eu vou fazer nesse ambiente, mas não recomendo e deve ser feito em ambiente aberto e controlado. Vou iniciar agora colocando água para ele soltar o gás. E vamos iniciar a apagar. Notem que a água não faz o menor efeito na chama, justamente porque quanto mais água eu vou colocando, mais gás esse material solta. E não é diferente dos outros inflamáveis. Quanto mais eu coloco água, mais eu espalho ele para um outro local. Ou seja, não é recomendado apagar o fogo de um líquido inflamável ou de um gás inflamável com água, justamente por conta disso, porque pode espalhar esse gás para uma outra área e ficar mais perigoso. Bom, nesse teste será utilizado o extintor tipo ABC. Nesse caso, esse material contém mais borracha, que é um pouco mais inflamável, e alguns eletrodomésticos velhos que são são construídos à base de material à base de petróleo. Então vamos iniciar agora.
Bom, nesse momento as chamas estão controladas. Vamos fazer o rescaldo dessa chama e, se necessário, utilizar um pouco mais do extintor para controlar ou eliminar o restante de chama, se houver. Mas nesse momento tem que fazer o rescaldo desse local. Vamos iniciar o rescaldo do local. Nesse momento o extintor acabou, porque uma pressão, rapidamente ele acaba, menos de 3 minutos ele acaba com o líquido por conta da pressão que há nele. Bom, agora nós vamos iniciar o segundo teste com pedra de carbureto, que vai ser o gás inflamável, só que dessa vez, ao invés de apagar o fogo com água, nós vamos utilizar o extintor tipo ABC, que é o extintor de espuma, e é isso. Vamos lá, vamos para o teste. Eu vou acender ele primeiro, porque o primeiro vídeo foi um pouco complicado, me assustou bastante, mas eu vou fazer agora direitinho. Mais uma vez eu informo que não deve ser feito isso em casa. Se for feito, tome cuidado ao fazê-lo, porque é muito perigoso mexer com gases ou líquidos inflamáveis ou qualquer tipo de chama, é muito perigoso. Vamos colocar água para iniciar a evaporação dos gases. Mais um pouco d'água para continuar a chama. Então vamos iniciar a apagar as chamas. Note que essa chama vira uma espuma, e essa espuma vai virando como se fosse um manto cobrindo as chamas, fazendo apagar automaticamente, imediatamente. Bom, mas então, por que eu decidi fazer esse experimento com esse tipo de material, com fogo, com água, com bicarbonato, com outro material? Justamente para dizer que nem todo extintor serve para todo tipo de chama. Ou seja, vai ter um específico para todo tipo de chama. Por isso que é muito importante o treinamento de brigada de incêndio. Tão importante quanto ter extintores em um determinado local é saber utilizá-los, porque não adianta você encher o seu empreendimento, o seu local de extintores e a pessoa que está ali não saber utilizá-lo no momento do foco de incêndio. Eu falo foco de incêndio porque assim, o extintor, na minha consideração, na minha concepção, ele é mais utilizado para acabar com focos de incêndio, porque o foco é o início do incêndio e pode ser controlado. Quando se torna um incêndio, é algo incontrolável, e então aí só com material, ou com digamos, com bombeiros mesmo, que possuem os equipamentos de grande porte, possuem treinamento específico para aquela área. Então não adianta a gente querer utilizar ou se apavorar no momento de um sinistro, utilizar um equipamento que provavelmente vai aumentar o risco. Vai ter um vídeo aí que vocês viram que eu acendi a chama aqui próximo, e houve, além do susto, também houve uma queimadura leve, mas houve. Então é muito importante saber utilizar o extintor, muito importante saber com o que está lidando, porque não adianta, como já repeti, não adianta ter bons equipamentos, ter equipamento certo,
com a pessoa, sem a pessoa saber utilizá-los. Outro dia eu estava assistindo um vídeo, exemplo disso. Havia acho que brigadista, não sei se era brigadista, em um supermercado com foco de incêndio, início de incêndio, e o equipamento que ele utilizava, a mangueira de desguinchar água, não funcionava, a bomba não ligava e ele não conseguia jorrar água até a altura onde estava se iniciando o foco de incêndio. Por isso é muito importante a manutenção tanto de equipamentos, de extintores, bomba de água, bomba a encanação também é muito importante fazer a manutenção preventiva, justamente para que quando houver um sinistro, o trabalhador treinado, capacitado para combater aquele sinistro, ele esteja preparado e com equipamentos prontos para essa finalidade. Então é isso, gente. Diante de tudo isso, eu peço que tomem cuidado se forem repetir essa situação. Também é necessário saber manusear e o mais em conta de tudo é saber utilizar sempre o material correto para cada tipo de incêndio. Valeu!